Pronto, começando aqui a nossa gravação. Ei, Fernanda, boa noite! Coisa boa! Vamos lá. Nós já começamos a gravar, tá, o nosso conteúdo e eu estava aqui justamente perguntando se as pessoas conseguiram assistir a primeira aula ao vivo. Porque a ideia aqui dos nossos encontros presenciais é também trazer conteúdos que ajudem no entendimento das aulas gravadas. Então, ou seja, a gente tem uma programação de estudo, nós temos aqui um cronograma de estudo, então eu vou orientando em cada aula presencial, eu vou orientando qual é o assunto que vocês vão estudar nessa quinzena e qual o exercício que deve ser feito na quinzena. Então, quando vem a próxima aula ao vivo, esse conteúdo, ele tem a ver com esses conteúdos anteriores. Então, é uma amarração que nós estamos fazendo, tá? Desses conteúdos. É como se eu estivesse aprofundando. E realmente eu estou aprofundando no conhecimento do comportamento humano. Então, nós vamos falar muito mais e cada assunto vocês vão ver que a gente vai aprofundando um pouco mais, para que vocês tenham, ao final dessa mentoria, um pleno domínio para conduzir feedbacks, para conduzir desenvolvimento de pessoas, para conduzir resolução de conflitos, para motivar, incentivar as pessoas, para que tenha mais engajamento, para que você consiga ter mais resultado com o apoio, com a cooperação espontânea, tá? Então, cada assunto, ele é um desdobramento e a gente vai aprofundando um pouco mais, tá? Enquanto eu estou explicando aqui o conteúdo, se tiver dúvidas, se quiser contribuir, se quiser trazer uma experiência, vocês podem ficar à vontade também. Quanto mais participação, melhor, né? Melhor. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui os slides. Deixa eu abrir. Pronto. Vocês estão vendo a tela? Pronto, pronto. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Pronto. Tá todo mundo vendo a tela? Tá, ótimo, ótimo. Aqui é a nossa programação, mas é uma programação geral, tá? Cada conteúdo, cada tema, nós temos um espaço de 15 dias para estudar, para realizar os exercícios, e a gente volta para a aula ao vivo e aí muda o tema, tá? Então, tem 15 dias para estudar, para assistir a aula gravada lá na plataforma, para fazer o exercício, aplicar a ferramenta, e a gente volta para a aula ao vivo e muda o tema. Então, de 15 em 15 dias, a gente vai tratar de um tema diferente. Então, hoje, o nosso curso ele está dividido em 5 módulos. Eu até vi que no slide anterior, tá, da nossa primeira aula, estavam 4 módulos, não são 4, são 5. Tá? São 5 módulos, sendo que 3 módulos já estão disponíveis na plataforma, tá? Que são esses conteúdos da primeira parte do nosso estudo, que vão corresponder ao primeiro trimestre. Então, assim, metade do curso nós vamos finalizar aqui nesse primeiro trimestre. São os 90 primeiros dias de estudo. Essa parte 1. Quando chegar o momento, eu vou liberar os módulos 4 e 5. Então, lá na plataforma vai aparecer módulo 4 e 5 com outros vídeos, com mais conteúdos, que são referentes à parte 2 do nosso estudo. E nesse meio caminho, eu vou orientar sobre o trabalho de conclusão, tá? Que é um momento de reflexão, é um momento de aplicação prática desses conteúdos, é o momento da gente realmente finalizar tudo aquilo que nós aprendemos e que internalizamos ao longo desse período. Tá? Não vou orientar agora, tá, do trabalho, não precisa, tá? Tem um momento aqui no meu planejamento, eu vou começar a falar, vou determinar as datas, vou passar a orientação, tudo certinho. Então, não precisa ficar preocupado nem ansioso com isso, tá? As aulas ao vivo, como eu já falei, são um complemento, é um alinhamento, então o conteúdo, ele está todo amarradinho. Então, antes de passar para o tema novo,
eu venho com o conteúdo que vou entrelaçando tudo que já foi visto para a gente dar seguimento aos novos temas lá da plataforma, tá? E lá no Telegram, se vocês precisarem também tirar dúvidas, vocês podem usar o grupo como um grupo de troca, tá? Ali é um grupo informativo, vou compartilhar as ferramentas, vou compartilhar as gravações, embora essas gravações já estejam disponíveis também na plataforma. Não sei se vocês viram que apareceu lá um módulo ao vivo. Então, ali já vai aparecer todas essas aulas ao vivo. No dia seguinte, eu incluo elas na plataforma. Então, vocês vão conseguir assistir lá também. E eu compartilho no grupo, tá? Porque aí é mais prático. Talvez a pessoa está ali no Uber, né? Como a Erika citou. Está ali no momento, pode acessar, pronto, coloca o fone, pode assistir, fica fácil, fica na mão, né? Para conseguir acompanhar e aproveitar o tempo, ok? E aí, ao final, nós teremos a entrega, o envio dos certificados. Para quem mora em outro estado, eu vou enviar pelo correio, ok? Então, vamos lá. No nosso primeiro encontro, nós falamos dos 5 desafios da equipe, né? Nós começamos falando sobre as necessidades humanas básicas e, a partir daí, nós evoluímos para os conflitos, para os desafios que nós encontramos no dia a dia, junto aos nossos pares, aos nossos colegas de trabalho, junto às nossas equipes. Resumindo, eu quero só trazer aqui as reflexões principais, que foi o que nós conversamos no nosso primeiro encontro. Quer dizer, a falta de atenção aos resultados, ela aparece, segundo aí o nosso referencial, né, que foi o livro Os cinco Desafios da Equipe. A falta de atenção ao resultado é um dos desafios que mais aparece, né, no mundo corporativo. E quando eu falo corporativo, não é só instituição com fins lucrativos, não. Porque existem instituições que não têm esse fim lucrativo, mas são as entidades, né, vinculadas ao trabalho social, que arrecadam fundos para levar um benefício, fundo de pensão. Algumas entidades não são entidades de fins lucrativos, mas tem equipe, tem pessoas, tem processo, e esses problemas acontecem da mesma maneira, tem meta, né? Então, quando eu digo corporativo, eu estou incluindo todas essas entidades que têm pessoas e têm resultado, tá? Que precisam de resultado. Então, a falta de atenção aos resultados foi um desafio. Evitar responsabilizar as pessoas, que é aquela questão de não cobrar o colega, né? Não falar nada, deixa lá cada um no seu quadrado, né? Eu não estou nem aí com o trabalho do outro, e isso mostra que existe uma falta de responsabilidade no resultado coletivo, né? Na entrega coletiva. Nós falamos também da falta de compromisso, que é relacionada a decisões. Às vezes, uma pessoa toma uma decisão e existe esse comportamento assim, poxa, fulano que decidiu, então ele que se vire, né? Eu não tenho nada a ver com essa decisão, não fui eu que escolhi, então deixe que a pessoa dá conta do que ela decidiu. Então, uma equipe não é isso, uma equipe é assumir a decisão, mesmo que essa decisão não foi tomada por você, mas você faz parte da equipe. Então, você assume essa decisão também. Medo do conflito, que é aquela questão assim, eu não vou falar nada, mas aquele clima tá tenso, pesado, a pessoa não está gostando de alguma coisa, ela está insatisfeita com alguma coisa, mas ela fica caladinha porque tem medo do conflito. Então, a ausência do conflito, ela é prejudicial. É importante ter um conflito. O conflito é uma divergência de opiniões. Não é briga, não é falta de respeito, né? Não significa contenda, vamos assim dizer, né? O conflito eu tenho uma opinião e você tem outra opinião diferente da minha. Então, vamos conversar e chegar num senso? Vamos conversar e chegar num ponto, num acordo, né? Isso é o conflito. E o conflito, ele ajuda, ele não atrapalha. O conflito eleva a equipe, né?
Então, essa é a questão do ponto do conflito, o medo do conflito. E a falta de confiança. A falta de confiança é assim, a pessoa, ela precisa estar disposta a se expor. Muitas vezes a gente precisa dar o primeiro passo, para depois vir a contrapartida. Então, essa disposição de realmente se posicionar e talvez errar, e se tiver que errar, vamos acertar e fazer certo daí para frente. Agora eu não posso ficar com o pé atrás e nunca me expor e nunca me entregar, porque eu não confio, porque eu tenho medo, porque eu não me comprometo, porque eu não responsabilizo as pessoas. Então, esse é um comportamento humano, que é o individualismo, né? Que muitas vezes você não quer se entregar, porque você tem medo de ser visto ou ser mal visto, ou ser visto com injustiça, e na verdade esse isolamento ele atrapalha. A ideia é que nós tenhamos esse alinhamento interno para daí eu conseguir contribuir e gerar resultado. Se eu tenho um alinhamento interno, eu consigo ter autoconhecimento, eu consigo ter segurança, eu consigo ter as minhas necessidades básicas sanadas. E aí nós falamos exatamente disso. Todos nós temos necessidades básicas e essas necessidades são universais. A minha necessidade, ela é diferente da necessidade da Érica, é diferente da necessidade da Fernanda, é diferente da necessidade da Kelly, é diferente da necessidade de todas as outras pessoas. E o nível, a intensidade também é diferente. Então, não significa que eu preciso me sentir 100% segura para eu conseguir produzir, para eu ter resultados, para eu conseguir contribuir. Eu tenho que ter o meu nível de satisfação. Então, se eu tenho o meu nível ali, o mínimo que está suprido, aí sim eu consigo contribuir, eu consigo entregar, eu consigo dar passos, eu consigo evoluir, né? Então, cada um tem o seu nível. Importante observar cada nível de necessidade e pensar o que eu posso fazer para encher esse reservatório. Talvez o meu nível de satisfação nesse item não esteja ainda o suficiente para que eu possa dar um passo maior que eu desejo. Então, o que eu posso fazer para eu conseguir preencher, aumentar esse nível de satisfação? E aí cada pessoa encontra, né, suas estratégias, encontra atividades, atitudes, coisas que elas podem fazer para aumentar esse nível de segurança. E por que eu comecei a nossa mentoria falando desse assunto? Porque, gente, esse aqui é o início de tudo. Muitas vezes nós investimos o nosso tempo estudando técnicas de gestão, ferramentas de administração, processos, e existem tantas ferramentas, tantos conteúdos, mas embora existam ferramentas e conteúdos, muitas vezes isso não é suficiente para mudar a realidade de uma equipe. Isso não é suficiente para mudar a realidade das pessoas. Isso não é suficiente para gerar crescimento, para elevar o nível de maturidade, né? Para levar as pessoas a um outro nível de consciência, um outro nível de produtividade. Então, não adiantaria eu trazer as ferramentas sem trazer esse entendimento, sem trazer esse contexto. Porque não é simplesmente aplicar uma ferramenta, como a ferramenta que vocês estudaram nessa primeira quinzena, que é a ferramenta para delegação. Existe ali um passo a passo para você delegar uma tarefa para uma pessoa, para você solicitar que alguém execute algo. Existe um passo a passo. E por que tantas vezes a gente pede
para a equipe, olha, faça isso. Fulano, faça isso, você precisa fazer isso. E a pessoa, tá bom, vou fazer. E aí passa uma semana, passa um mês, e quando você olha o relatório de produtividade, é como se nada tivesse acontecido. E aí o gestor leva a pessoa para dentro de uma sala de aula, muitas vezes investe recurso, orçamento em treinamento, em processo de coaching, né? E muda a estrutura interna do RH para atender uma necessidade que aquela empresa tem, que aquela instituição tem. E muitas vezes passa um mês, dois, e você olha o relatório e ele está igual. O resultado é o mesmo, o comportamento é o mesmo. Então, por que acontece isso? E é exatamente nesse ponto que nós estamos entrando de verdade, aprofundando nas questões de motivação pessoal, nas questões da inteligência emocional, que nós vamos evoluir ali mais para frente. E o que eu quero trazer como ponto principal disso é o processo decisório. O que é o processo decisório? É que a pessoa toma consciência sobre algo e, a partir dessa consciência, ela busca informações ou ela recebe informações e ela compara essas informações e escolhe a melhor alternativa. Esse processo ele é meio que automático. Ele é automático. O nosso cérebro funciona dessa maneira. Nós levantamos informações com base em uma necessidade. E essa necessidade, às vezes, é uma consciência que você tomou por si, por uma frustração, por uma situação que, às vezes, é dolorosa. E aí, a partir dessa consciência, você começa a buscar alternativas. Fala, meu Deus, então não posso mais agir dessa maneira, eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer algo diferente. Você levanta informações, busca informações e escolhe a melhor dessas informações, né? Você escolhe a melhor alternativa. Esse é o processo decisório. Então, quando nós tomamos uma decisão, essa decisão, ela nunca, ela vai ser tomada como base racional. Nunca vai ser tomada como base racional. A nossa decisão, primeiro, ela é tomada por base emocional. Então, é como se nós olhássemos para dentro de nós, víssemos aquela necessidade, aquilo que está faltando, aquilo que está ali latejando, que está pulsando. E a partir daí, você toma uma decisão ou para aliviar a dor, ou para trazer prazer, para buscar prazer. Sempre vai ser assim, a decisão ela vai ser tomada com cunho emocional. Só que nós encontramos uma justificativa lógica, racional, para explicar o porquê daquela decisão, né? Esse é o processo decisório. Então, veja como as necessidades humanas são importantes no nosso dia a dia, não só para o autoconhecimento, mas para o relacionamento interpessoal, para o nosso relacionamento com a gente mesmo, né? O meu relacionamento intrapessoal. Porque ela está diretamente ligada às minhas decisões. Então, tudo que eu decido hoje, ela tem esse cunho interno. E isso funciona dessa maneira aqui. Quem já estudou coaching, programação neurolinguística, com certeza deve saber já desse estudo, né? Depois eu vou trazer essa base científica, tá? Mas aqui é o seguinte, eu tenho na minha esfera que está exposta, a minha esfera que as pessoas veem, ou seja, quem olha para a Laílma, olha para a Laílma e vê coisas. Vê que a Laílma é isso, que a Laílma tem isso, que a Laílma fez aquilo, que a Laílma é assim, a Laílma é assado. Então, as pessoas olham e veem a esfera que elas veem o que tem, né? Elas veem o que eu tenho.
Nem sempre vem o que eu faço, mas elas veem o que eu tenho. Perfeito? Imagina ali nas redes sociais. Entra lá no Instagram, aí tem lá um monte de publicações, tem conteúdo, tem lá aula, chamada para aula, e a pessoa olha e fala, nossa, então a Laílma tem um curso, né? Tem. A Laílma tem uma empresa? Tem. A Laílma tem isso, tem aquilo? Tem. As pessoas olham e veem o que está exposto. O que está exposto, as pessoas veem. Mas se a gente olha um pouco mais para dentro, nem sempre essa segunda camada aqui, que é o que eu faço, nem sempre está exposto. Nem sempre está exposto. Então, algumas pessoas não sabem, outras pessoas sabem. Quem sabe o que eu faço é quem eu permito saber. Eu me exponho para algumas pessoas e as pessoas sabem o que eu faço. Se eu não me expor, se eu não falar nada, as pessoas não vão saber. Concorda? Então tem até piadas, né, falando disso. Ah, você como é que é? Não vê os tombos que eu levo. Você vê a cachaça que eu bebo, mas não vê o tombo que eu levo. Não tem uma piada assim que o pessoal falou, ok, você olha e vê o que eu tenho, mas não vê o que eu faço para ter. Só quem eu permito. Quem eu permito, quem eu me exponho, a pessoa vai saber. Só que a grande questão disso é que tudo que eu faço tem a ver com quem eu sou. Tudo que eu faço tem a ver com quem eu sou. Lembra do processo decisório? Olha lá. Eu tenho consciência sobre algo. A partir daí, eu começo a buscar informações. Eu quero resolver isso aqui, que eu me dei conta. E aí, dessas informações, eu escolho a melhor alternativa e tomo uma decisão. Isso aqui não tem a ver unicamente com o contexto, com o ambiente, com os outros, com a minha profissão, com a empresa que eu trabalho. Isso aqui tem a ver com quem eu sou. Então, ou seja, a minha decisão ela é tomada porque eu sou eu. E não porque fulano me falou para fazer tal coisa. E não porque ciclano me disse que deveria ser assim ou deveria ser assado, né? Vamos aprofundar um pouco mais nisso. Então, se eu observo aqui como o centro sendo a pessoa, nós vamos aprofundar aqui nesse ser. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é alguém que tem necessidades básicas. Essa pessoa é alguém que, ora, se sente muito seguro e, ora, tem medo. É alguém que, ora, tá muito motivado, tem muita vontade, tem muitas coisas e ela tem variedade e ela se sente bem com isso. Ora, a pessoa está desmotivada. Ora, essa pessoa se acha muito importante. Ora, essa pessoa acha que não é nada, que não é ninguém, que não é importante, que ninguém, né, valoriza. Essa pessoa, ora, está conectada com várias outras pessoas e com amigos e com parceiros de trabalho e com novas pessoas que você acabou de conhecer. Ora, a pessoa está isolada, né? Ora, ela quer crescer, ora não, ora ela está cansada, ela não quer mais nada disso, ela quer ficar ali quietinha, parada. Ora ela quer contribuir, ora ela não quer mesmo, ela quer fugir, ir embora, não quer nada com ninguém, não quer contribuir nada com ninguém. Ou seja, isso aqui é uma pessoa, é o ser, né? Isso aqui é o que nós vivemos todos os dias. Isso aqui é o que me traz um estado emocional que ele vai do 0 ao 100 durante 24 horas. Ora ele está aqui no 0%, daqui a pouco ele está no 10%, daqui a pouco ele está no 20%, daqui a pouco ele está no 90%, depois ele cai para o menos 10%. Então, nós vivemos essa realidade, altos e baixos, o tempo inteiro. E não precisa alguém dizer para você alguma coisa para mudar o seu estado emocional. Basta um pensamento, basta uma lembrança,
né? Basta você estar parado e olhar para alguma coisa e aquilo que você está vendo te lembra alguma coisa e muda o seu estado emocional ali, em questão de segundos, né? Então, a grande questão é isso aqui, é o ser. Existe um estudo que diz o seguinte, que as pessoas que se tornaram bem-sucedidas, que são reconhecidas como pessoas bem-sucedidas, são aquelas pessoas que investiram nesse conhecimento aqui, o autoconhecimento. Ou seja, é impossível evoluir, é impossível crescer sem passar por essa etapa, que é você entender as suas motivações, os seus anseios, as suas necessidades e saber lidar com elas. Porque é a partir daí que você vai tomar melhores decisões. É a partir daí que eu vou tomar melhores decisões. E se eu quero mudar um resultado, se eu quero mudar algo, eu preciso mudar o que eu faço. Porque se eu tenho o que eu tenho, é porque eu fiz para ter aquilo. E se eu quero ter diferente, então eu tenho que fazer diferente. Que é o Einstein, né? Einstein já disse isso lá atrás. Só que se eu não tiver essa reflexão mais profunda, às vezes eu não consigo entender o que esse jogo de palavras está me dizendo aí. Né? Eu quero mudar, então mude o que você faz para mudar o que você... Como assim? A pessoa não entende, né? Exatamente como funciona. Mas a grande questão é que o foco da mudança, ele tem que estar não na mudança de ações, porque não é... E aí isso aqui é uma coisa profunda, porque é da psicologia positiva, ele vem também dos processos terapêuticos, e o coaching, ele nos leva muito à execução, nos leva muito assim, faça, execute, e você vai conseguir chegar no ponto B. Se você está aqui hoje, você quer chegar em outro lugar, então você defina um plano, defina ações e faça o que tem que ser feito, que você vai chegar lá. Só que tem muitas pessoas que não conseguem funcionar dessa maneira. E não funcionam dessa maneira não é por má vontade. Não é porque a pessoa é ignorante, vamos assim dizer. Não é porque a pessoa é teimosa, que a pessoa não faz o que tem que ser feito. Não. É porque a pessoa precisa cuidar desse interior aqui. É o ser. Se eu não consigo mudar o fazer, então onde eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar numa esfera mais interna, numa esfera anterior. Vou dar um passo para trás, para depois eu dar 10, 20, 1000 passos para frente. E como eu vou trabalhar isso? Trazendo essa consciência. E aqui é um grande segredo, tanto para os profissionais que atuam com o coaching, com o atendimento, quanto para os gestores. Olha, o grande desafio ali na condução da equipe, no desenvolvimento de pessoas, é quantas vezes, isso é experiência minha, tá? E eu compartilho muito, tá? Dessas experiências aqui, não tenho vergonha de compartilhar. Quantas vezes eu já tive problemas com pessoas da minha equipe e eu falei, faça isso, olha, sabe por que está ruim? Porque você está falando de tal maneira. E você precisa, não é o que você fala, é o jeito que você fala. Isso gera conflito, isso gera ira, gera contenda. Então, o problema é só esse. Tenta falar de uma maneira diferente, contenha, né, essa ânsia para você conseguir ter o resultado que você precisa. E adiantava falar? Assim, eu já até ouvia assim, e se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava não. Assim, a intenção é positiva, mas a pessoa não percebe, não é porque não é lógico, ela entende. São pessoas instruídas, são pessoas competentes, são pessoas capacitadas e muitas vezes profissionais de alto escalão.
profissionais de diretoria, executivos de alto escalão. E que é racional, a pessoa perceber que precisa mudar naquele comportamento. Só que a decisão, deixa eu voltar aqui, a decisão, ela não é uma decisão racional. Olha só como começa a fazer sentido. Olha, a decisão da pessoa por aquele comportamento não é uma decisão racional, é uma decisão emocional. E aí nós encontramos justificativa para dizer por que gritou com os fulano de tal, por que está brigando com o ciclano, por que não fala com o Beltrano, por que está dando uma prensa no fulano de tal. A justificativa é lógica e racional. Mas a decisão não é. Não é. Então, não adianta falar para a pessoa assim, ó, mude sua decisão. A pessoa não vai mudar a decisão, porque a necessidade dela não permite que ela mude a decisão. A necessidade dela pede aquela decisão. Percebe? Como a gente está dando um passo muito mais profundo do que da aula anterior. A necessidade pede um comportamento. A necessidade que a pessoa tem pede dela um comportamento. Então, eu não consigo, eu, externa, estou do lado de fora, convencer a pessoa de maneira lógica, racional, que ela tem que mudar a decisão. Ela precisa, primeiro, suprir a necessidade. O que a necessidade dela está pedindo? Aí sim a decisão muda. Se ela consegue suprir esse nível, né, de satisfação, aí sim a decisão muda. E esse aqui é o grande lance do processo decisório. Porque a decisão não cabe a nós, gestores. A decisão não cabe a nós, profissionais. Nós não decidimos pelas pessoas. Nós ajudamos essas pessoas a tomarem melhores decisões, mas a decisão é dela. A decisão é da pessoa. E se a pessoa tomou uma decisão que não foi a melhor alternativa para o momento, essa visão é uma visão minha. Porque para ela foi a melhor alternativa. Para essa pessoa foi a melhor alternativa. Né? Ela escolheu a melhor alternativa, ela comparou, ela levantou informações, ela buscou o ciclo dela de informações e ela tomou a melhor alternativa que ela poderia tomar. Ela escolheu a melhor alternativa que ela poderia escolher. Então, se ainda não foi a alternativa ideal, se ainda não foi a alternativa adequada, então eu preciso investir em aumentar essas alternativas. Porque ela não está enxergando. A pessoa não está percebendo, não está no radar. E se não está no radar, não é nenhuma possibilidade ainda. E aí a influência acontece exatamente aqui. Tem uma teoria que eu vou antecipar só o nome, chama contágio social. Tem um livro com esse nome, Contágio Social. Que essa teoria diz o quanto nós somos influenciados pelo meio. Então, significa que o meio onde eu estou inserido, o meio em que eu estou convivendo, as pessoas que estão à minha volta, as informações que eu recebo no dia a dia, tudo isso se torna alternativa. Se torna uma alternativa. E na hora de eu tomar uma decisão, essa alternativa está ali, ó, na minha lista de comparação. Gente, e é muitas vezes inconsciente. Muitas vezes é inconsciente esse processo. E é aí que está o perigo. Lá na frente nós vamos reforçar isso. Mas foquem isso aqui, ó. Isso aqui eu quero que vocês tenham assim na ponta da língua. Processo decisório. O processo decisório. E se eu preciso ajudar alguém a melhorar o processo decisório, eu preciso ajudar essa pessoa a tomar uma decisão mais assertiva, eu preciso ajudar essa pessoa a escolher coisas diferentes, eu não vou atacar a decisão dela. Eu não vou julgar a decisão dela, porque foi a melhor alternativa que ela tinha. Eu vou trabalhar como?
sanar, ajudar essa pessoa a ter consciência das necessidades, que são as necessidades que ela tem, e ela precisa suprir essas necessidades. E eu vou ajudar essa pessoa a ter mais informações, mais alternativas. Porque se ela percebe, se ela entende mais alternativas, se ela entende mais informações, então a decisão dela já vai mudar. Com essas duas atitudes, a decisão dela já vai mudar, né? Então, continuando aqui, né? Com base nesse ser, né, que é a necessidade que a pessoa tem, que é quem ela é, né, que é quem ela se tornou. Na verdade, nós não somos seres definitivos, né? Nós estamos em constante mudança e nunca seremos seres definitivos, estaremos em constante mudança. Mas é como eu estou nesse momento. Como eu estou nesse momento é quem eu sou. Quem eu sou. O meu conjunto de necessidades, e essas necessidades me geram motivações para eu fazer o que eu faço. E por causa do que eu faço, eu conquistar aquilo que eu tenho, o que eu quero conquistar, né? Então, a necessidade nos coloca em ação. A nossa necessidade emocional nos coloca em ação. E quanto menor for o meu nível de autoconhecimento, quanto menor eu tiver essa consciência de quem eu sou, mais erros eu vou cometer. Mais erros eu vou cometer. Ou seja, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me entendo, quanto mais eu tomo consciência sobre isso, eu vou fazer coisas melhores. Eu vou acertar mais. E se eu faço coisas melhores, então meu resultado também vai ser diferente. E nesse processo acontece aqui o seguinte: nós exageramos. O que é o exagero? Nós exageramos e cometemos comportamentos inadequados, vamos assim dizer, ou nós nos isolamos e deixa assim a virtude aparecer. Nós falamos na aula passada também da paixão e da virtude, lembram? De cada necessidade a pessoa comete um exagero ou uma falta de algo. Então, ou seja, ou eu tenho ira e eu fico muito nervoso, muito irado, ou então eu vou para o outro extremo, fico lá zen, na paz, esperando acontecer, entendeu? Então, um extremo ou outro, a pessoa exagera ou ela falta, né, na atitude. Ou ela exagera na atitude ou ela falta nessa atitude. Por que isso acontece? Porque quando eu tenho uma ausência, quando eu tenho uma falta, quando o meu reservatório está vazio, quando eu estou tendo necessidade de alguma coisa, é aqui que o meu processo decisório tem que agir. Então, aqui, se eu estou com medo, então, eu tendo consciência disso, é aqui que o meu processo decisório vai me ajudar. Porque nessa hora, o instinto nos faz supor coisas, reclamar, né, falar aleatoriamente, transferir essa responsabilidade para outra pessoa, vamos assim dizer, culpar alguém por aquilo que está acontecendo contigo, ou talvez generalizar, rotular as coisas, eu mereço mesmo, não tenho nada de bom, né, tudo ruim na minha vida, eu sou azarado, né, e você rotula, você critica e exige mais do que o que deveria. Então, o comportamento humano tende a nos levar para essas atitudes. Tende a nos levar para essas atitudes. Então, vamos imaginar assim, eu estou numa empresa e vamos dizer assim, eu sou a gerente mais antiga da equipe e mudou a diretoria.
e estão demitindo várias pessoas. Estão demitindo várias pessoas. Quem trabalha em empresa privada, né? Está demitindo várias pessoas. E os novos diretores não são de muita conversa, nem me chamaram para conversar, não olharam para mim, assim, passa todo mundo com a cara fechada, todo mundo sério. E o que que acontece comigo nesse momento? Começo a ficar com medo. É natural que isso aconteça, não é? Natural. Eu falo, eita, e agora? Será que eu vou ser demitida? Que será que está acontecendo? Então, a minha segurança, que estava em um determinado nível, ela não está mais, baixou. Então, eu estou precisando de segurança, só que nesse momento eu tenho medo. E aí, nessa hora do medo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Se eu tenho consciência dessa necessidade, a minha atitude muda, a minha decisão muda. Mas se eu não tenho consciência disso, eu posso começar a supor, não, realmente, estão mandando embora mesmo, eu sou a mais antiga, eu sou a próxima da lista. Eu vou lá no RH conversar com uma amiga para saber se está tendo mesmo um pedido de desligamento. Né? Uma pessoa relacional se relaciona, aproveita dos relacionamentos que tem para levantar informações. Ou a pessoa simplesmente pode se isolar, falar, eu não posso confiar em nada nem ninguém. Eu tenho que ficar quieta na minha aqui, eu vou trabalhar mais, vou ficar... Entendeu? A pessoa tem atitude. Que atitude ela tem? A atitude que a necessidade dela está pedindo. A necessidade dela está pedindo. Eita, tá com medo, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E o nível de maturidade nos ajuda a tomar melhores decisões. E o que é a maturidade? Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho maturidade. Porque o meu processo decisório muda. O meu processo decisório é diferente. Ou eu posso começar a reclamar, eu posso começar a culpar as pessoas. Ah, essa empresa aqui muda tudo e aí acha que a culpa é nossa agora, não é culpa minha, não. Ou seja, tantas coisas podem acontecer, cada pessoa é uma pessoa diferente, né? E nos órgãos públicos acontece também, né? Talvez não o medo de ser demitido, mas existem outros medos, de ser transferido de setor, de perder aquele cargo, ou de perder o próprio prestígio, a referência ali dentro. Depende da necessidade que a pessoa tem. Mas olha, percebe que a necessidade que ela tem leva a pessoa para uma atitude. Isso é o que ela faz. E por conta do que ela faz, ela tem o resultado que ela tem. Isso é a decisão. Olha lá, o processo decisório tão simples, né? Só que aqui a gente está vendo num passo mais aprofundado. Não é tão simples assim. Aqui eu tenho vícios, aqui eu tenho o nível de maturidade que influencia nessa decisão. Aqui eu tenho a quantidade de informações que essa pessoa tem para tomar uma decisão, a influência que ela está vivendo naquele ambiente. Às vezes, a influência é que impulsiona aquela pessoa para uma decisão equivocada. A influência é alternativa. Alguém vai lá e fala para a pessoa assim, olha lá, Ilma, não sei não, mas eu vi os diretores lá numa reunião e eles estavam falando seu nome. É uma influência, não é? Se é verdade ou se não é, é informação. Informação vira alternativa, vira alternativa. E um retroalimenta o outro, um retroalimenta o outro. E a grande questão aqui é a gente entender que as nossas decisões, elas estão diretamente ligadas ao nosso motivo. Ao nosso motivo. A influência, ela é só uma influência. A decisão não é de ninguém. A decisão é minha. Concorda? A decisão é minha. Eu faço aquilo que eu acho melhor. Não é assim o processo decisório? A melhor alternativa que eu enxergo. É isso que eu vou escolher. A decisão é minha. As pessoas influenciam. Então, as pessoas me dão alternativas. E eu escolho a que eu acho que é melhor. O motivo é meu. Né? Não tem a ver com os outros, tem a ver comigo. O motivo é meu. Na prática, eu me saboto.
Na prática, eu me saboto. Quanto eu menos me conheço, mais eu me saboto. Né? Se eu quero mudar esse processo, se eu quero mudar esse processo, então, na prática, olha o que eu tenho que mudar. Olha, eu tomo consciência de algo, processo decisório. Tomo consciência de algo. Eu observo alguma coisa, não sei o que é, uma nuvem negra, eu não sei o que é. Estou percebendo alguma coisa, eu tomei consciência sobre alguma coisa. E a partir daí, eu analiso rapidamente, aqui, né, na minha cabeça, eu analiso rapidamente. Lá na programação neurolinguística tem um termo, conversa privada. Eu tenho a minha conversa privada, eu analiso as alternativas e eu tomo uma decisão. Essa decisão, ela é baseada no meu motivo. No meu motivo. Então, o meu motivo me faz decidir. E aí eu vejo muito nas organizações, e eu recebo principalmente fim de ano, datas comemorativas, empresas pedindo cotação de palestras motivacionais. Olha, eu quero mudar aqui o clima da minha empresa, estou com a equipe desmotivada, eu quero engajar as pessoas, vamos fazer uma palestra motivacional aqui, me manda um orçamento para fazer uma palestra motivacional. E muitas vezes nós tendenciamos a acreditar que essa motivação é algo externo. É uma campanha nova que a empresa vai fazer, ou é uma pessoa que vai trazer um processo de gestão diferente, né? Ou é um processo interno que vai mudar. Mas não, a motivação não vem de fora. A motivação, olha onde ela está. Ela está lá no círculo, lá mais interno. Está lá nas necessidades básicas. Essa motivação é que faz o clima ficar como está, é que faz as pessoas fazerem o que fazem, é que faz a equipe ser como é que faz ter o resultado que tem. Então, até no e-book, tem um e-book que eu coloquei no ar ano passado, que traz uma frase assim, que todo gestor tem a equipe que merece. Eu falo assim, nossa, duro isso, né? Se a equipe é ruim, é porque o gestor merece uma equipe ruim. Quem merece uma equipe problemática? Ninguém merece uma equipe problemática. Não é isso, a análise não é essa. A análise é que o processo que acontece, na verdade, no comportamento humano, é que faz as coisas serem como são. Então, não adianta eu trazer uma ferramenta de gestão 5W2H. Vamos fazer agora um Canva, né, que está agora bem alta essa técnica. Vamos melhorar os processos, então? Vem aqui, eu vou colocar aqui no quadro, né, gente, esqueci o nome agora. Storytelling, é como se fosse um storytelling. Eu vou desenhar ali a linha do tempo, preencher com post-it, esqueci o nome da técnica. Eu coloco na parede, eu coloco num quadro grande, defino processos, etapas, coloco ali as ações. Tudo isso funciona. Mas ainda é superficial. Ainda é superficial, porque a motivação, ela está nas pessoas. E se eu quero mudar o que está ali fora, o que está na esfera, eu preciso mudar o que está dentro. Porque senão o resultado não é sustentável. Não é sustentável. Posso até atingir a meta um mês, superar, mas daqui a pouco começa a declinar de novo. Aí você tem que fazer outra coisa para poder segurar. Aí faz outra coisa para poder segurar aquele resultado. E quantos gestores eu tenho atendido no processo individual que estão com nível de estresse altíssimo? Assim, já não aguentam mais, sabe? Como se estivesse lutando contra o mundo, sozinhos, sabe? Pessoas que já chegaram a procurar processos terapêuticos e são grandes profissionais, são excelentes profissionais, formados, pós-graduados, muitos com mestrado, mas vivem essa realidade, empresas grandes, empresas menores. Então, ter conhecimento desse processo nos ajuda, porque a justificativa
ela é só uma explicação racional das coisas. É você encontrar uma razão para dizer por que as coisas são assim. Tem até um vídeo aí na internet que fala o seguinte, lá dos macacos. Tem um macaco sempre toma banho. Vocês já viram isso? Um vídeo? Eu vou ver se eu encontro e eu compartilho com vocês lá no grupo. O macaquinho tenta subir na escada para poder pegar a banana. E toda vez que ele sobe na escada, todos os outros macacos tomam um banho de água fria. Aí, até que os macacos param de subir na escada. Então, fica todo mundo com fome, mas ninguém sobe na escada para pegar a banana. Porque se um subir, todo mundo toma um banho de água fria. Aí eles substituem, um a um vão substituindo aquele macaco. Até que substituíram todos. E nenhum sobe na escada para pegar a banana, mesmo sem ter tomado banho de água fria. Porque mudou tudo, e eles não subiam, porque sabe lá por quê. E aí nesse vídeo traz essa reflexão, fala assim, olha, por que as coisas são assim? Ai, sempre foi assim, sempre foi assim, eu não sei por que é, sempre foi assim, a gente faz assim, porque sempre foi assim, eu aprendi assim, e assim vai. Isso cria uma cultura, isso cria um modelo de comportamento. E aqui está o perigo, porque o comportamento, ele é aprendido, ele é aprendido. Hoje, eu sou programada para fazer o que eu faço. Eu sou programada para ser quem eu sou. Fernanda é programada para ser quem ela é. Kelly, Josimar, Érica, Gilton, todos são programados para fazer o que fazem, para ser quem são. Eu aprendi a ser assim. Esse é o meu comportamento. Eu aprendi a ser assim. E quando eu aprendo uma coisa, o meu organismo fisiologicamente entra num estado de funcionamento. E eu vou só repetir. Eu vou só repetir. E eu vou repetir de uma maneira que me economize energia. Porque o meu cérebro, ele não foi criado para me fazer feliz. O meu cérebro foi criado para me fazer ficar vivo. Ele é um instinto de sobrevivência. Nós temos um instinto de sobrevivência. E ele está ali para isso, para nos preservar, para nos proteger. Então, o que eu vou fazer? Eu aprendo e eu repito a vida toda. Até que um dia eu preciso mudar. E aí, na hora de mudar, acontece um problema. Por quê? Mudar dá trabalho, mudar é difícil. Eu tenho que reaprender e eu tenho que esquecer aquilo que estava programado e programar de novo. Não é um processo fácil. E eu vi muito isso numa empresa que eu prestei consultoria, era uma empresa de telemarketing. E tem um script, né? Os operadores de telemarketing, eles têm um script para fazer o atendimento. E aí, quando muda o script, gente, vocês não têm noção de como é difícil para as pessoas falarem as palavras novas, sabe? É meio que um robô mesmo. E muitos até começam a falar, é engraçado, começa a falar e aí volta e fala outra frase. Não é fácil mudar. Só que eu preciso estar disposto, preciso estar disposto. Porque se eu não estiver disposto, não vai mudar mesmo, não vai mudar mesmo. E esse estar disposto tem a ver com praticar, tem a ver com exercitar. Porque se eu exercito, se eu pratico, então o meu cérebro está entendendo que aquilo é uma coisa que você tem que aprender. Aí amanhã você faz de novo. Então tá ali no radar. Olha, é assim. Aí amanhã você faz de novo e você faz de novo todo dia. Até que seu cérebro olha e fala assim: "Eita, vai ter que ser desse jeito". E aí ele internaliza aquele novo conhecimento, internaliza aquele novo processo e a partir daí fica automático. Vai ficar automático de novo. Nós funcionamos assim. Nossa fisiologia é assim. Nós aprendemos por repetição.
E quanto mais eu repito, mais eu internalizo aquele conhecimento, até que ele se torna automático. E o problema disso é que esse comportamento automático, ele pode se tornar um vício, sabe? E aqui eu quero trazer uma reflexão um pouco mais profunda, mas eu não vou entrar muito nesse aspecto. Uma pessoa que tem um vício qualquer, vamos pensar assim, um vício de álcool, sei lá, droga, cigarro. Tem pessoas que têm vício de academia, né? Qualquer vício, assim dizer, é como se a pessoa estivesse fugindo de algo. Ela quer fugir da dor. Para ela, aquele comportamento é a melhor alternativa, é o que ele sabe fazer. Ele repete, 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 repete. Até um dia acontecer alguma coisa e a pessoa toma consciência e ela entende que precisa mudar e ela se convence que precisa mudar. E aí ela começa aos poucos a mudar. Um exemplo do cigarro. Às vezes a pessoa até descobre que está com um problema de saúde. E o médico já dá um atestado. Ele fala, olha, ou você para de fumar, ou já era para você. E ainda assim a pessoa tem dificuldade de parar. Tendo consciência, a pessoa não quer morrer. Ela não quer sofrer, ela não quer ficar doente. Mas ainda assim, a pessoa tem dificuldade, ainda tem um desafio enorme de conseguir mudar esse hábito. Por quê? A decisão, ela está ligada ao nosso estado emocional e não à razão. Percebe como funciona exatamente assim? Só que em maior intensidade ou menor intensidade, em tudo funciona assim. Em tudo funciona dessa maneira. Então, se eu tenho conhecimento disso, eu já começo a entender que sabotadores podem estar me rondando, né? Quais são os sabotadores que eu costumo praticar? Quais são os sabotadores que me atrapalham e talvez eu não tomei consciência ainda? Daí eu tenho esse olhar interno e depois eu olho para a minha equipe, eu olho para as pessoas que estão ao meu redor, eu olho para os meus parceiros, eu olho para a minha família, e eu entendo que esse processo também acontece com eles. Sabe? Esse mesmo processo também acontece com eles. Só que aqui ainda vem uma reflexão ainda muito mais interessante, por quê? Quando eu tenho consciência, eu consigo mudar esse instinto, vamos assim dizer, eu consigo mudar esse vício, esse comportamento. E talvez as pessoas que estão ao meu lado não tenham essa consciência. Então, eu não posso simplesmente olhar para a pessoa e falar assim, nossa, você é imaturo, para de agir dessa maneira, eu já falei para você não fazer isso. Sabe? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque é um processo decisório dela. Lembra lá das decisões que são tomadas com base nas necessidades que essa pessoa tem. Então, ela pode até entender racionalmente, mas isso tem que estar ligado com o emocional também, tem que estar ligado com as necessidades. Se não estiver ligado com as necessidades, a pessoa não consegue mudar o comportamento. Percebe? E essa é a entrada para o nosso próximo tema. O nosso próximo tema é alinhamento de expectativas, mais conhecido no mundo corporativo, empresarial, como feedback. Sabe, o feedback tem técnicas e técnicas para eu aplicar um bom feedback. Existem técnicas da psicologia, de conversas estruturadas. Existe lá na programação neurolinguística. Mas antes de eu entender a técnica, eu preciso entender esse funcionamento. Porque quando eu olho para a pessoa com esse olhar aqui,
de necessidade, de motivação interna, de um processo decisório, de um comportamento que está meio que automático, eu levo uma conversa estruturada diferente. Eu entrego um feedback diferente. Eu falo de uma mudança de uma maneira diferente. E aí sim eu consigo gerar mudança. Aí sim eu consigo elevar o nível de consciência, eu consigo entregar mais alternativas, eu consigo ajudar a pessoa a ampliar a visão. Porque se ela tem uma visão ampliada, ela vai ter uma decisão também diferente. Se ela tem uma percepção ampliada, ela vai ter uma decisão também diferente. Ok até aqui? E, assim, gente, eu falo muito. Eu vou falando. Mas tá fazendo sentido tudo isso que nós estamos conversando? Tá, que bom, que bom. E aí, como conteúdo complementar, eu quero trazer aqui alguns sabotadores. Porque quando a gente percebe isso, você já vai ter uma consciência diferente para saber o que fazer, para saber como agir em algumas decisões. E esses sabotadores, aqui eu listei 9 sabotadores. Esse primeiro aqui, ele é um sabotador universal, sabe? Que é o crítico. O que é o crítico? Quando acontece o processo decisório, a pessoa olha para as necessidades, a pessoa olha para a situação, o que está acontecendo, ela precisa fazer alguma coisa. E nesse momento aparece assim, é como se fosse eu vi uma analogia de uma amiga que fala o seguinte: não tem um tubarão, onde tem tubarão tem um peixinho que acompanha o tubarão, não tem? Eu não sei o nome do peixinho, alguém sabe? Não, mas já viram que onde tem o tubarão, o peixinho está ali junto. Tem um nome, aquele peixe ali. Ele está acompanhando o tubarão onde o tubarão for. Porque se sobra comida, o peixinho vai se dar bem, né? Ele está ali olhando para a necessidade dele, ele quer sobreviver e se sobrar, ele vai se dar bem. Então, ele sempre vai estar ali. O sabotador, ele é como se fosse esse peixinho. Ele sempre vai estar ali, até que alguém tire ele dali. Se não tirar, o sabotador vai estar ali. Então, o que é o crítico? É quando você tem uma decisão, quando você tem algo para fazer e você encontra defeito em tudo. Sabe? Tudo está ruim. Você encontra defeito em você mesmo, você encontra defeito nas circunstâncias, você encontra defeito no sistema, você encontra defeito em tudo. Tudo está ruim, né? E por conta disso, você tem uma sensação de estresse, de decepção, de culpa ou de ansiedade, e isso atrapalha a sua decisão. Isso atrapalha a sua decisão, isso influencia a sua decisão. Então, se não fosse esse sabotador, você faria diferente. Se não fosse esse pensamento ali o tempo inteiro, criticando, você faria diferente. Mas por conta disso, você tomou uma decisão diferente, ou você altera o que você ia fazer, você faz algo diferente por conta desse sabotador. Então, a crítica, ela é positiva? Sim, claro que é positiva. Desde que contribua. Se ela não contribuir, joga fora. Tira dali, porque atrapalha, né? Próximo sabotador que está aqui nesse conteúdo é o sabotador do insistente. Sabe, é uma pessoa que é extremista. Sabe, aquele organização demais, né? Perfeição para tudo. Então, enquanto não tiver do jeito que aquela pessoa quer, a pessoa não faz. Ou ela faz, mas faz assim, economizando energia, porque não era daquele jeito que ela queria, ela não se entrega, fica chateada, né? Fica frustrada, então ela não se entrega de verdade, não entrega a energia toda que ela tem para fazer uma coisa, né?
insistente, necessidade extrema de organização, de perfeição, o tempo todo, em tudo, em todos os lugares. E percebe que o sabotador não é alguém de fora que está falando contigo. Lembra lá daquela conversa privada que nós falamos ali no início? A conversa privada é você mesmo, o sabotador é interno. É como se tivesse alguém aqui, ó, falando, um pensamento aqui, ó, atrapalhando na hora de tomar decisão, na hora de executar, né, uma ação. Então, o próximo sabotador, prestativo. O que é o prestativo? É quando a pessoa tem necessidade de ganhar o afeto, a atenção das outras pessoas. Então, nesse momento, gente, esse sabotador aqui, ele é cruel. Ele é cruel, porque às vezes a pessoa perde o foco no trabalho. Sabe, ela tinha que fazer alguma coisa para o trabalho, mas no meio do caminho, ela começa a querer atrair a atenção das pessoas, o afeto das pessoas, e começa ali a ter aquela conexão, e começa a se preocupar tanto com isso, que o que deveria ser feito acaba não sendo feito. A pessoa fica no meio do caminho. E ela tem necessidade dessa dependência, ela depende dos outros. E isso gera um sentimento de ressentimento. Sabe assim, eu já ouvi isso, falo, nossa, mas eu faço tudo que eu poderia fazer, eu faço tudo e ninguém retribui, ninguém se importa comigo, ninguém me ajuda do jeito que eu preciso, sabe? Aquele o ressentido, fica ali com aquele ressentimento ali no fundo, acompanhando a pessoa. Gente, isso atrapalha. Isso é um estado emocional que atrapalha. O hiperrealizador, que são aquelas pessoas que querem se superar, que querem realizar o tempo inteiro, nunca está satisfeito, sabe? Eu consegui 10 e eu não quero 10, eu quero 12. Consegue 12, eu não quero 12, eu quero 15. Consegue 15, não quer 15, quer 20. A pessoa nunca fica satisfeita consigo mesma. É como se ela tivesse sempre aquém da capacidade, é como se ela nunca fosse suficiente. E essa sensação é terrível, porque coloca a pessoa num estado emocional e a decisão dela vai ser desse jeito, como se ela nunca fosse suficiente. Então, ela não se posiciona, né? A pessoa que não tem, muitas vezes, profundidade emocional, ela fica só no raso, ali, só não é popular, não é uma pessoa popular, mas é como se fosse ali só no discurso, sabe? Só na superfície, né? Se você for aprofundar, você não encontra nada, assim, tá só no raso, né? Então, isso é um sabotador terrível também. O próximo sabotador é o vitimismo, sabe? Aquele sentimento temperamental. Então, é exagerado muitas vezes, mas não é exagerado para o positivo, não, é exagerado para o negativo. Sabe, nossa, é tudo muito difícil, porque para mim é tudo muito ruim, porque isso aqui sempre me dá trabalho, que eu nunca consigo fazer, né? Então, o vitimismo, né? Sentimentos dolorosos, gera aquela sensação assim de que a vida é tão dura, tão difícil, tão complicada, tão complexo, e isso influencia a decisão, influencia o processo decisório, né? Um sabotador. Um sabotador. O hiperracional, sabe? Parece que não, parece uma máquina. Sabe? Tem pessoas, eu já vivi com pessoas assim. Parece uma máquina. Fala assim, ei, tem coração aí? Ou não? É de pedra? Existe, bate, corre sangue na veia. Sabe? Que encontra uma lógica, um processo racional para tudo, para justificar tudo. E aqui eu quero compartilhar, nesse sabotador, um exemplo aqui, que foi um processo de coaching, de team coaching que eu estava fazendo numa empresa, e a gerente queria demitir uma funcionária lá do atendimento, uma moça que trabalhava no atendimento, porque a avó da moça havia falecido, e a avó já estava internada, já estava doente, né? E aí a moça recebeu a notícia que a avó tinha falecido no horário do expediente. E ela ficou assim, chorando, ficou meio que desesperada, assim, muito
ficou chorando e depois não foi trabalhar, passou 3 dias sem ir trabalhar, pegou um atestado porque não estava bem. E a gerente queria demitir a funcionária por isso. Porque a avó morreu, já estava doente mesmo, todo mundo sabia que a mulher ia morrer, por que que ela estava sofrendo daquele jeito, né? Então, vê, o hiperracional, quando é exagerado, é ruim, é sabotagem. E aí, essa sabotagem nos faz tomar decisões equivocadas, nos faz tomar decisões erradas, influencia o nosso processo decisório, né? Isso gerou uma briga, a gente foi parar na diretoria, foi um problema na empresa por causa disso. Hipervigilante, aquela pessoa que está no estado de alerta intenso, a pessoa nunca descansa, a pessoa ansiosa, estressada o tempo todo. E às vezes quem está assim, estressa a equipe. Então, imagina que na equipe eu tenho uma pessoa que apresenta esse comportamento. Ela não fica estressada sozinha. Ela nunca fica estressada sozinha. Ela estressa pelo menos meia dúzia de gente que está do lado dela. E sem necessidade. Sabe? Faz tempestade em copo d'água, vê problema em tudo, fica alerta em tudo, antecipando o tempo inteiro, exageradamente. Isso é um sabotador. Isso é um sabotador. Influencia o processo de tomada de decisões. Ou aquela pessoa que é inquieta, assim, que ela desmotiva. Aqui tem até uma reflexão com essa nova geração. A geração Y, ou geração Z, a geração Millennium, né, que são pessoas que buscam novidade o tempo todo, porque aprenderam isso. Então, assim, você contrata, eu já vivi essa experiência também, contrata a pessoa, com uma semana ela já acha que está dominando tudo, com 2 semanas ele quer ser promovido. Com 1 mês, então, está pedindo demissão porque não aguenta mais. Sabe, é um sabotador isso aqui, é uma necessidade lá no fundo, gritando. É uma necessidade que a pessoa tem e não está percebendo. E ela está fugindo da dor ou buscando prazer, ela está fugindo de alguma coisa. Sabotagem é isso, né? Ela está fugindo, ela não toma consciência para tomar uma decisão assertiva. Então, é importante aprofundar um pouco mais, né, nas pessoas que têm esse tipo de comportamento. E o controlador, esse foi um sabotador que ainda fica hora querendo voltar aqui. Hora querendo voltar, tem que chutar ele para fora o tempo todo, jogar embora. Porque a gente está no controle de tudo, sabe? É como se o mundo tivesse todinho aqui, ó, na minha mão. Se pergunta alguma coisa, fala, é isso, é aquilo, todo. Você controla tudo, você quer dominar tudo, dirigir tudo, mandar fazer o que tem que fazer. Assim, o marido que sofre nessa hora. Os filhos, né, o pai, mães, todo mundo sofre. Estava lá em São Luís e mandando mensagem aqui para poder dizer como que tinha que arrumar o guarda-roupa, não sei das quantas. Então, gente, sabotagem, tira a gente do foco, sabe? Atrapalha o nosso processo decisório, atrapalha a nossa rotina, gera muito cansaço, gera conflito e não precisa. Então, no momento que a gente percebe tudo isso, nós conseguimos ter decisões mais assertivas, conseguimos ter um nível de interação com as pessoas de maneira diferente, mais profunda. E o último sabotador, aqui o esquivo, é aquela pessoa que quer prazer o tempo todo. Sabe? É aquela pessoa que você pede para fazer um relatório gerencial e quando chega no fim do mês, não deu para fazer o relatório gerencial porque tinha muita visita para atender, muito cliente para atender, muitas pessoas para conversar, e a pessoa não sente prazer em fazer aquela tarefa, então ela dá um jeito de não fazer, né? Na nossa rotina no dia a dia, acontece até em casa. Às vezes, assim, tem pessoas que não gostam de tarefas domésticas, então você dá um jeito de não fazer. Quando é extremo, atrapalha. Tudo no seu nível ajuda. Se for extremo, atrapalha. O sabotador é isso, o sabotador atrapalha, né? Esse conteúdo, deixa eu parar aqui de compartilhar, é desse livro. Deixa eu
Voltar. Inteligência positiva. Esse livro fala muito mais de sabotadores. E explica como lidar, como minimizar, como você vencer esses desafios do dia a dia. Mas tem até um teste aqui, tá? Que ajuda a pessoa a perceber qual é o sabotador que mais lhe assombra, né? Que mais lhe acompanha. Então, inteligência positiva, muito bom. E o mais importante disso tudo não é só entender os sabotadores, é entender aquele processo decisório. Porque esse processo decisório é o que vai nos ajudar a chegar em outro nível, é o que vai ajudar a melhorar a gestão de pessoas, é o que vai nos ajudar a desenvolver pessoas, a ensinar. Não é, a ensinar não é só a questão da aula, né, de ser professor. Nós somos educadores, todos somos educadores. Então, se eu entendo esse funcionamento desse comportamento humano, eu consigo ajudar as pessoas a evoluírem, eu consigo ajudar as pessoas a saírem desse estado emocional, a saírem dessas vidas que talvez elas estejam insatisfeitas e não conseguem, porque precisam de ajuda. Então, essa é a grande questão que eu quero trazer para vocês. Vamos lá. Quem gostaria de falar sobre tudo isso? 1 hora falando. Tanta coisa. Me fala resumidamente, assim, fez sentido? Esse conteúdo ajudou na gestão, no dia a dia, no relacionamento interpessoal? Como é que ficou aí para vocês receber tudo isso aqui que nós falamos? Posso falar? Pode falar. Eu acho que faz muito sentido tudo que você falou. Interessante essa questão do processo decisório, realmente acho que faz muito sentido. Eu só não entendi o seguinte. Você sugere que, por exemplo, eu tenho um time de 4 meninas e eu tenho uma analista em específico que é muito difícil de eu conseguir mudar. É muito tradicional, assim, sabe? E Sim. aquela pessoa fala assim, a gente sempre fez assim e sempre deu certo, por que você quer mudar agora? E aí, a maneira de eu mudar esse pensamento dela seria o quê? Eu aumentar as alternativas dela para que ela tome uma decisão diferente, seria isso? Isso. Seria influenciar as alternativas, as informações. Certo. E por que eu trouxe esse conteúdo? Porque é a introdução da aula 2. A aula 2 lá da plataforma é alinhamento de expectativas. Então, para você, Érica, é a ferramenta que você precisa para conversar com essa sua funcionária. Certo. A ferramenta que está lá, alinhamento de expectativas, deixa eu abrir ela aqui para vocês verem. Espera aí. Eu estou com ela aqui, está lá na plataforma e eu mando também no grupo. Tá. Cadê? Aqui. Ó, essa ferramenta. Vai definir com clareza. A aula vai explicar tudo sobre como usar, porquê de cada coisa. Então, é o tema da nossa próxima quinzena, tá? Aqui você vai fazer, vai ajudar ela a tomar consciência. Como? Tem aqui, ó, as perguntas que você vai usar, tá? Que você vai conduzir com ela. Primeiro, elevar o nível de consciência. Depois que elevou o nível de consciência, você vem aqui ajudando ela a ter mais alternativas. Sempre com perguntas, porque a resposta é dela, não é sua, né? Então, você vai fazer ela tomar consciência sobre algo, vai levar informação que talvez para ela ainda não fazia sentido. Você vai ajudar ela a entender essas informações. Então, o tema da próxima quinzena, alinhamento de expectativas e feedback. Mas é exatamente com esse olhar, tá, Érica? Ajudando ela a ter uma consciência diferente, a entender mais coisas, porque aí ela vai decidir coisas diferentes. Muito bom. 4 pessoas na sua equipe? Eu tenho 2 analistas pleno, uma assistente e uma jovem aprendiz. Bacana. Bastante dificuldade com essas pessoas da geração nova, sabe? Sim. Porque eles são, é exatamente isso que você falou, eles entraram ontem
e eles já querem fazer coisas mais complexas, que nem eu tive um feedback com a assistente que está lá, que está comigo há um mês, ela falou para mim que o treinamento é perda de tempo. Como assim? Ela falou assim, não, porque eu já quero ajudar vocês, eu quero fazer relatório, eu quero entregar. Eu falei assim, não, não é assim, você está aqui há um mês, você não tô tirando a sua capacidade, né? Mas você tem que ser treinada, você vai fazer uma vez, a gente vai ver se tá certo, para aí você seguir sozinha, isso é natural. Ela, ai, não, eu acho que eu tô atrapalhando. Então, esse senso de urgência é muito nítido, sabe? Assim, muito nítido. Em um mês ela já quer fazer É, diferencial, sabe? é. E é Às vezes incrível, você... e é Pode falar. incrível, assim, que cada pessoa tem uma necessidade diferente. E o nosso desafio, enquanto gestor, é conseguir atender essas necessidades, sabe? Não é olhar para a equipe assim, eu tenho uma equipe, então eu tenho um modelo de gestão que eu vou Uhum. fazer com todo mundo e todo mundo tem que se adequar, mas não, isso é o maior erro, o maior erro. Então, assim, eu tenho uma equipe, mas você tem 4 modelos de gestão diferentes, porque você tem 4 pessoas. Né? Cada Exatamente. pessoa você tem um processo, você tem um planejamento, você tem um tipo de conversa, você tem um tom de voz, você tem Uhum. um jeito diferente para lidar com cada uma dessas pessoas. E o que Isso eu tenho bastante dificuldade também é eu só consigo entender o que a pessoa tá pensando se ela se ela me fala, entendeu? Às vezes você vê que a pessoa tá com uma cara ruim e você pergunta, aconteceu alguma coisa? Não, é que eu tô com sono, sabe? Assim você fala, ah, tá bom, desculpa. Sabe, é bem difícil. e uma coisa interessante para vocês, pode pesquisar mais, Érica, vai te ajudar. Ah, É o poder das perguntas. tá. Então, quanto mais habilidade para extrair informação você tiver, melhor você vai, mais informação você vai ter da pessoa. É. Essa é a competência, como diz a minha amiga, a competência do século 22. Século 22. Quanto maior a minha habilidade para perguntar, Uhum. melhor o meu resultado. Faz Então, sentido mesmo. investe, Mesmo. investe nisso. Vai ser Tá bom, bom, bom para você, né? tá bom. Vamos lá. Quem mais, gente? Quem mais quer falar? Josimar. Deixa eu tirar você do mute. Ai, não consigo. Deixa eu ver. Aí, pronto. Boa noite, Pai do Senhor. Boa noite, paz. Desculpa desde já pelo atraso aí, estava em alguns afazeres, mas o pouco que eu participei da aula, eu me interessei muito pela parte do programa, esse programa mental, né? Uhum. Tudo fluidamente, Isso, pensamentos. isso. Eu entendi que, na verdade, somos nós que nos limitamos ao Isso. crescimento, porque eu entendi você dizendo que é um programa. Um É, programa que foi criado no decorrer da vida, coisas que cultura, não foi isso que foi dito, que a isso, pessoa viu. Então, na verdade, o que a pessoa vai trazer para o futuro dela vai ser isso. Então, se ela não mudar isso, essa cultura, esse programa que foi formado na mente dela, então nada vai acontecer, isso, é? Porque isso, tudo está no cerebelo, na mente, né? isso. Eu Exatamente. achei muito, muito interessante como criar outros programas. Eu, Isso. a jovem que me antecedeu aí agora, ela falou, poxa, é tão difícil trabalhar com jovens, e é mesmo, né? Porque nós trabalhamos com igreja, trabalhamos com jovens, com casais, trabalhamos com N pessoas. E é difícil você mudar a mente das pessoas, porque você fala, mas a situação não é colocada em prática, seja em instituição, seja em lideranças de trabalho, empresas, no que for. A situação só vai acontecer a partir do momento que a mente daquela pessoa mudar. E como fazer isso? Isso. Exatamente. Exatamente. E como fazer isso? Gente, olha, foi tanta coisa. Olha, eu fiz até hipnoterapia, uma formação de hipnoterapia. E juntando programação desde 2014.
estudando esse tema. Programação neurolinguística, a hipnose, psicologia positiva, o coaching, né, o executive coaching. Gente, é o processo decisório. É o processo decisório. Então, eu já posso trazer isso para vocês com toda certeza, com toda certeza. Não precisa vocês lerem todos aqueles livros para descobrir que o segredo, como mudar, é o processo decisório. Qual o primeiro passo? Consciência. Se a pessoa não tem consciência, esquece. Consciência, o primeiro passo. Então, como eu posso ajudar? Ajudar essa pessoa a tomar consciência sobre uma determinada coisa que ela não tem essa consciência, está automático, ela aprendeu assim, para ela está tudo bem. Consciência, primeira coisa, consciência, não é lógico, não é óbvio. Às vezes tem coisas que eu usava muito essa expressão, eu falo, nossa, mas é óbvio, como é que fulano não vê? É óbvio? Não é óbvio para mim, estou lá do outro lado, estou fora, mas para ele não é óbvio. Então, tudo está no processo decisório. Então, aprofunda nisso, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. A gente muda o jeito de conversar. E a nossa arma é a palavra. A nossa ferramenta é a palavra. É a palavra. É assim que a gente leva. É muito bom. Isso mesmo. Isso mesmo. Desafio e tanto, hein? E tanto, né? Porque, Laíma, e a palavra, é isso que eu quero saber, como dizer essa palavra. Porque tem pessoas e pessoas, né? Isso, Todos aceitam. isso. E aqui também é um outro, não é segredo, eu acho que na gestão nem tem que ter segredos. Mas assim, 80% das competências de gestão são relacionadas à habilidade de lidar com as pessoas através da comunicação. Então, ou seja, é uma outra competência que não é assim, eu tenho ou não tenho. Tem que ter. Se não tiver, tá fora. É a capacidade de se comunicar. E comunicar não é falar. Não é falar. Antes, até na área de vendas, não sei se alguém aqui já foi dessa área. Na área de vendas, tinha um tabu. Falava assim, até 5 anos atrás, ainda falava assim, ó, vendedor é aquele que nasce com um jeitão de vender, é o cara que fala pelos cotovelos, é o cara que se parar ali na porta da padaria, ele faz 50 amigos, é o cara que vai em tal lugar, ele conversa com todo mundo. Ah, não é. Não é. Sabe por quê? Porque a pessoa só consegue vender se ela entende a necessidade do outro. Não precisa falar muito, precisa ouvir. Precisa ouvir muito. E para comunicar é isso. Vocês vão ver lá na aula da plataforma. Alinhamento de expectativa. Tem lá, escuta ativa. Eu tenho que entender, eu tenho que ouvir. Então, eu extraio a informação. Eu tenho que ter essa capacidade, essa competência, extrair a informação. E a partir desse momento que eu tenho a informação, aí eu começo a conduzir uma conversa estruturada. Aí eu começo a ajudar a pessoa a ter um nível de consciência diferente. Eu consigo levar informações que talvez essa pessoa ainda não tenha. Então, essa competência é a competência, tem que ter. E para isso é assim, estudando, é tendo disposição, paciência. Muitas vezes falta e a gente engole aqui a impaciência e dá uma oportunidade para a pessoa se explicar, dá uma oportunidade para a pessoa se expor, né? Isso é muito importante. E esses sabotadores nos ajudam a ter esse nível de paciência. Sabe que às vezes eu já tive muitos desafios com alguns perfis. Ainda tenho. Ainda é um desafio, alguns perfis. Alguns estilos de comportamento que bate assim, choca, sabe? Você fala, meu Deus, e agora como é que eu vou dar conta disso? Mas a gente aprende que não é maldade da pessoa, ela aprendeu a ser assim. A pessoa tem virtude,
A pessoa tem qualidades, ela tem boa vontade, ela só aprendeu a ser assim. Então, onde eu posso ajudar? Ajudar ela a perceber que ela pode aprender algo melhor ainda, sabe? Ajudar ela a entender que tem coisas melhores, maiores para ela, que pode ser melhor, que pode ser muito melhor. E ela talvez não viu, não percebeu. Aí o que que muda? Comunicação, o jeito de falar, as palavras, a pergunta, o que você vai perguntar, é competência. Esse foco é importantíssimo, importantíssimo. E é esse caminho mesmo. Só mais uma pergunta. Diga. O silêncio ajuda nessa situação? Sim, sim. Silêncio também fala. É a comunicação não verbal. Tem hora que precisa. Tem hora que tem técnica também, né? Quando você faz uma pergunta e a pessoa... no módulo 5, deixa eu me lembrar se é no 4 ou no 5, acho que é no módulo 5 tem uma aula sobre processo seletivo, entrevista por competência, que fala até desse silêncio. Que pode ser usado em tudo, não só lá no módulo, né? Todo o conteúdo que vocês vão ver no curso pode ser usado em tudo. E tem hora que a gente tem que calar. Tem que calar. Porque a pessoa tem que tomar consciência, né? O mais importante é isso, ela ter consciência. Muito bom. Muito bom, muito bom, Josimar. O Gilton mandou uma mensagem antes aqui, que o celular dele estava descarregando a bateria. Vocês receberam? Não, foi foi no privado. Então, beleza. A Érica já falou, a Kelly também caiu. Vai lá, Fernanda, diga, como é que foi para você? Já conhece muito sabotadores, processo decisório? Boa noite. Eu adorei a aula. Foi uma construção mesmo. Você tocou nos pontos que a gente precisa entender. É entendendo a estrutura do pensamento que a gente tem um caminhozinho para mudar sentimento, comportamento. Eu adorei a construção. Até mandei para você como é importante a gente entender das personalidades, né, Laílma? Os sabotadores, eu vi ligações muito claras nos perfis, os perfis comportamentais. Então, mais uma vez, como quando a gente se conhece e quando tem essas informações, a gente passa a entender como o outro funciona. Isso. E aí a gente se comunica melhor. Isso. E eu vi os sabotadores também, porque quando a gente fala das necessidades, tem essa ligação também com os perfis, os temperamentos, os perfis de personalidade. E que as necessidades e casam os sabotadores. Por isso que alguns vão falar mais com a gente do que o outro, porque é essa programação mental. Isso. A gente está acostumado a ser assim, a gente tem esse padrão rodando. Isso. E se a gente não coloca consciência, a gente não enxerga isso, né? Continua no automático. Isso. Aí eu tenho que começar a me treinar a fazer coisas diferentes. Isso. Experimentar modelos de gestão adequados para a pessoa. Isso. Com quem a gente quer travar, construir esses relacionamentos positivos. Isso. Eu achei show a aula, costurou muito bem. Ai, que bom, que bom. Eu adorei. Que bom. E é esse o objetivo dos nossos encontros ao vivo. Porque todo o conteúdo ele está lá na plataforma, as ferramentas estão lá. Só que sem esse arremate, é só uma ferramenta. Entendeu? É por isso que lá no início da primeira aula, a gente não precisa assistir todos os vídeos de uma vez, todas as aulas de uma vez. Né? Vamos seguir a programação. Primeira quinzena, delegação. Então, tem o tema, tem a ferramenta, pronto, aplica, tem que aplicar. Também não adianta só ouvir, porque é programação. Nós já estamos programados.
Então, se vir para a aula muito bonitinho, ó, legal, isso, mas se não praticar, não muda nada, não muda nada. Então, a ferramenta é uma técnica. Cada ferramenta ali é de delegação, geralmente eu divido em 3 passos, e depois eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Eu vou explicar até para vocês criarem, talvez, outros formulários, né? Quem tem essa habilidade, essa competência, com essa técnica, vocês podem criar outros formulários para fazer gestão. Tem um porquê daquela pergunta ser a primeira, da próxima, tem um porquê daquela sequência. Mas não adianta só aplicar a ferramenta sem ter essa percepção, sem ter esse entendimento, sem entender o porquê do comportamento humano, seria só mais um curso. Seria só mais uma ferramenta que não faz diferença nenhuma. No fundo, não faz diferença nenhuma. Mas se você consegue entender o porquê de cada coisa, praticar para sair do automático, porque cada um de nós temos o nosso automático. A Érica tem um jeitinho dela de fazer gestão, Josimar tem um jeito, pastor, de conversar com as pessoas, Fernanda tem um jeito, cada um tem um jeito. Se não praticar, não vai mudar. Vai ser só uma informação. Então, gente, faça, aplique. Mesmo que não seja na equipe, Érica, vamos dizer que você tem lá a sua equipe. Mas tem lá a ferramenta e você não quer ainda, nesse momento, aplicar em uma das suas meninas. Chama alguém, um colega de trabalho, uma pessoa da sua confiança, um familiar, né? Familiar ótimo para isso. Chama o marido, o namorado, senta aqui, vem cá, deixa eu aplicar aqui um negócio de você. Vamos testar isso aqui. E testa, porque funciona. Gente, funciona. Mas precisa praticar, senão não vai resolver. Ok? Quem conseguiu aplicar a ferramenta da quinzena passada? Não? Assim, na sala de aula eu tinha um professor que pegava um pedacinho de giz, assim, bem pequenininho, aí acertava na cabeça da gente, né? Não fez, acertava na cabeça da gente. Aí não dá para fazer isso, né? Daqui não vai acertar. Mais uma vantagem das aulas online, tá vendo? Olha, não gostei disso, viu? Uma desvantagem. Achei uma desvantagem. Gente, então vamos fazer o seguinte. Essa próxima quinzena, vamos aplicar as duas ferramentas, tá? Pode ser uma simulação, não precisa ser de verdade na equipe ainda, até você ter a habilidade, a segurança para conseguir aplicar de maneira natural, né? Mas vamos praticar? Se for o caso, vocês podem formar duplas aqui no próprio grupo. E aí um aplica e depois troca, e o outro aplica para exercitar a ferramenta, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no grupo para vocês se dividirem em duplas. Ou eu divido, acho que eu vou dividir. Porque tem gente que ainda não conhece, né, não interagiu com ninguém, eu acho que vai ficar meio tímido, meio inseguro para se conectar. Então, eu vou dividir, tá? Eu vou dividir lá no grupo os nomes, aí vocês vão conversar no privado, vão marcar, pode ser por telefone. O Zoom, esse aplicativo aqui que a gente usa, é um aplicativo que vocês podem utilizar, tá? Então, vou parar de gravar aqui, só um pouquinho. Vamos lá.